Olá, pessoal. Eu vou mostrar nesse vídeo um código Python que eu fiz com o objetivo de analisar combinações de jogos para a Loto Fácil. Não só de analisar as combinações, mas também dos sorteios realizados. O objetivo desse código é puramente análise exploratória, e visualização. Então, não tem nenhum viés de predição ou de as estatísticas de acerto, nada disso. É basicamente análise exploratória e visualização. Então, deixa eu compartilhar a tela para poder mostrar o que eu fiz. Esse código que eu estou exibindo, ele está na plataforma Kaggle, inclusive está público, tá? Quem tiver interesse, só acessar por esse caminho aqui. Inicialmente, aqui no código, eu vou analisar as combinações possíveis da Loto Fácil. Por que eu estou usando a Loto Fácil? Da forma com que eu estruturei o código, se eu utilizasse alguma loteria que tem mais possibilidades de combinações, o código não ia conseguir ser executado por questão de limitação de recurso. Para a Loto Fácil eu consegui, mas para outras loterias que eu testei, pelo recurso que eu tenho disponível, eu não conseguiria fazer no Kaggle. Então vamos lá, vamos começar. A Loto Fácil ela é uma loteria que tem 25 dezenas e 15 dezenas a cada sorteio. Aqui eu estou gerando, só listando as dezenas da loteria, de 1 a 25, e aqui eu já começo a fazer as combinações possíveis de jogos, tá? Chego nesse resultado aqui, que temos 3.200.000 e mais alguma coisa de combinações. Até agora eu estou basicamente tratando, né, organizando os meus dados para análise. Aqui eu estou só verificando uma possível combinação de jogo, tá? Até esse ponto aqui eu ainda não estou trabalhando com os sorteios realizados, tá? Estou só olhando as possibilidades de sorteio. E aqui sim, nessa parte aqui, eu estou pegando todas aquelas combinações que foram geradas anteriormente e estruturando num data frame que tem esse formato aqui. Como que esse formato foi estruturado? Para cada combinação, aqui, por exemplo, eu tenho uma combinação, aqui é uma outra combinação, tá? Tá de forma sequencial. Então, para essa combinação aqui, dessa primeira linha, eu tenho todas as dezenas pertencentes a essa combinação, as colunas respectivas referentes às dezenas estão marcadas como 1 e as demais como 0. Tá? Então, eu estou simplesmente marcando como 1 aqui as dezenas que foram sorteadas, que fazem parte dessa combinação. Esse data frame aqui no final, ele vai ter a mesma quantidade de linhas das combinações, 3.200.000 e mais alguma coisa. Bom, como o meu objetivo aqui é fazer uma análise exploratória, e eu sempre tive a curiosidade de saber, por exemplo, eu acabei de ter um sorteio de uma loteria qualquer, e eu quero saber se esse sorteio, matematicamente, se ele estava próximo de um sorteio anterior, se ele estava distante, né? E é mais ou menos esse tipo de análise que eu vou mostrar aqui nesse código. Então, estou trabalhando com PCA, que é uma técnica de redução de dimensionalidades, que o PCA vai fazer para mim o seguinte, ele vai pegar essas 25 colunas que eu tenho no data frame e vai transformar em duas, vai comprimir esses dados para que eles tenham apenas duas dimensões. Obviamente que nesse processo eu tenho perda de informação, mas o PCA ele trabalha de maneira a minimizar essa perda, tá? Aqui, por exemplo, nesse processo, trabalhando com todas as combinações possíveis, o modelo conseguiu manter 8% da variância, perdeu bastante coisa,
mas pelo menos ele conseguiu levar os dados para uma estrutura onde eu consigo visualizar num plano cartesiano. Aqui, por exemplo, esse jogo aqui, que é o primeiro da lista, não é um jogo, na verdade, é uma combinação, que é a primeira da lista. No formato anterior, tinha aquelas 25 colunas e é, as células referentes a cada desenho estavam marcado como um e as demais como zero. Isso foi transformado para XY, tá? Então, essa linha aqui, que é a primeira, de certa forma está associada a essa, tá? E assim eu consigo fazer uma plotagem. O que eu estou definindo aqui é uma coluna auxiliar que está me dando apenas o índice de cada jogo. Por exemplo, esse aqui é o primeiro, não é o jogo, é de cada combinação. Esse aqui é o primeiro, é a primeira combinação, esse aqui é a segunda, a terceira, e assim por diante. Da mesma forma, eu tenho aqui as últimas combinações. Observe que aqui, esse último aqui, ele tem todas as dezenas finais em sequência, né? Vai da 11 até a 25, tá? Então, aqui sim, cheguei na parte gráfica. Aqui eu estou plotando esses dados transformados em duas dimensões. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, só antes de eu mostrar o próximo, nesse gráfico aqui eu tenho 3.200.000 pontos, né? Embora esteja numa visualização 2D, mas ainda assim é meio complicado para eu fazer algum tipo de análise aqui. O que eu fiz aqui embaixo, nesse gráfico aqui, que é um gráfico interativo, é o seguinte: eu selecionei os 10.000 primeiros, as 10.000 primeiras combinações e as 10.000 últimas combinações. E aqui eu consigo navegar sobre elas. Então, deixa eu pegar aqui um caso aqui. Aqui as cores mais próximas do roxo são as que representam as primeiras combinações, e as mais próximas do amarelo são as que representam as últimas. Deixa eu ver aqui um caso aqui, por exemplo, ó, esse aqui, por exemplo, é uma combinação que tem as dezenas iniciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E está na ordem 6.000, né? É a combinação de posição 6.000. Deixa eu tentar pegar um amarelo aqui bem forte. Esse aqui, por exemplo. Não, deixa eu pegar um outro. Bom, achei um aqui. Esse aqui, ó, parece ser uma das lá que está lá para as últimas, né? Vê que tem as últimas dezenas ali na combinação e está localizado nessa posição. Então, de certa forma, aqui nessa região aqui é como se eu tivesse as primeiras combinações da lista e mais para cá as últimas. Isso aqui já é bem interessante. Agora sim, nessa parte do código, eu estou trazendo os sorteios que foram realizados, tá? E como é que eu trago esses sorteios? Eu simplesmente fui no site da Caixa Econômica Federal, copiei a tabela de resultados para uma planilha Excel, que é essa planilha aqui que eu estou mostrando, tá? E aqui eu faço a leitura dessa planilha. Bom, eu faço o mesmo tratamento. Eu coloco essa, esse data frame que eu acabei de ler na mesma estrutura, inicialmente, e aí eu utilizo o modelo de transformação de PCA que eu criei para processar os dados de todas as combinações. Eu utilizo esse mesmo modelo para converter esse data frame de sorteios em duas dimensões. E o resultado que eu tenho é esse aqui, como exibido aqui nessa amostra. Daqui para frente, o que eu faço vou passar direto para cá. Essa daqui é uma figura que eu achei muito interessante. Essa figura aqui, ela, as bolinhas azuis estão representando
todas as combinações possíveis, né? Aquele tratamento que eu fiz anteriormente. E as bolinhas vermelhas estão representando os pontos onde foram sorteados, né? Os sorteios realizados. Tá? Então, a gente pode ver que, inclusive, está bem distribuído, embora tenha algumas regiões que não tenham presença, incidência ainda de sorteio. Mas já dá uma leitura inicial que existe uma distribuição meio que aleatória, né, dos sorteios. Esse outro gráfico aqui é listando apenas os sorteios realizados, né, um gráfico interativo, seria referente a essa parte vermelha do gráfico de cima. E aqui embaixo eu fiz uma última análise, que é o seguinte: dentre todos os concursos realizados, qual, qual é os dois sorteios que têm a maior distância, matematicamente falando, entre si, tá? Então, como eu já tenho isso estruturado, eu estou usando um método que é a distância euclidiana, tá? Esse código aqui eu faço a verificação da distância de todos os pontos dos que foram sorteados, e aqui eu estou plotando. Ele me encontrou que dentre todos os concursos já realizados, da forma com que eu estruturei aqui, o que possui maior distância, o que está mais longe um do outro, são esses dois aqui, tá? Um localizado aqui e outro aqui. Observe que esse gráfico aqui ele está com uma escala é como se o eixo X estivesse mais alargado do que o eixo Y. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa para deixar ele numa visualização mais adequada para esse tipo de análise aqui. Bom, agora sim, né? Temos aqui o eixo X e o eixo Y no mesmo padrão de escala e a ligação entre os dois sorteios que têm maior distância entre si. Então, é essa análise que eu queria mostrar. O código está disponível aqui nesse endereço. Deixa eu colocar aqui esse endereço aqui. Quem tiver interesse, só acessar. Muito obrigado. Até a próxima.